Imagine um craque capaz de mudar a história de um clube, de uma liga e até mesmo de um país inteiro. Esse era Didier Drogba, um dos maiores atacantes da história e, mais do que isso, um verdadeiro símbolo de esperança para uma nação devastada pela Guerra Civil. Meu nome é João Oliveira e nesse vídeo vamos mergulhar na trajetória inspiradora do elefante marfinense e descobrir seus feitos dentro e fora dos gramados. Didier Drogba nasceu em Abidjan, capital da Costa do Marfim, em 1978. Desde cedo, sua vida foi cheia de desafios. Aos 5 anos, ele se mudou para a França para viver com seu tio, que era jogador profissional, na esperança de encontrar uma vida melhor. Mas a adaptação ao novo país foi complicada e ele acabou voltando à Costa do Marfim por um tempo antes de retornar definitivamente à França aos 9 anos, e ele estava determinado a seguir sua carreira no esporte. Em 1997, Drogba deu seu primeiro passo na sua jornada como jogador profissional, ao se juntar ao Le Mans, um clube da segunda divisão francesa. Apesar do seu talento evidente, ele enfrentou uma série de dificuldades, lesões constantes e o desafio de se adaptar ao ritmo e à intensidade do futebol europeu. Mas ele nunca desistiu. Com muito esforço e perseverança, Drogba começou a se destacar e conquistar seu espaço na equipe. Sua grande virada veio no início dos anos 2000, quando começou a ganhar destaque na segunda divisão francesa. Aos 23 anos, ele finalmente conseguiu se firmar como titular do Le Mans, chamando a atenção pelos seus gols e presença física impressionante dentro da área. Foi o momento em que o potencial de Drogba começou a ser notado por clubes maiores. Em 2002, sua carreira deu um salto significativo quando ele foi contratado pelo Guingamp, outro clube francês. Lá, Drogba provou seu valor marcando 17 gols em 34 partidas na sua primeira temporada, sendo fundamental para evitar o rebaixamento da equipe. Esse desempenho chamou a atenção não apenas de torcedores, mas também de olheiros e clubes de ponta. Ao mesmo tempo, Drogba começava a se destacar na seleção da Costa do Marfim. Convocado pela primeira vez, ele rapidamente mostrou que tinha o que era preciso para se tornar a maior estrela do futebol marfinense. Seus primeiros gols internacionais foram marcantes e deram ao país a esperança de um futuro brilhante no futebol. Foi durante esse período que Drogba começou a construir sua reputação como um atacante poderoso, conhecido por sua força física, habilidade aérea e a capacidade de ser decisivo nos momentos mais importantes. Mas sua ascensão no Guingamp abriu as portas para uma nova fase na carreira. Em 2003, Drogba foi contratado pelo Olympique de Marseille, um dos maiores clubes da França, e foi ali que ele realmente conquistou a Europa. Na temporada 2003 e 2004, Drogba marcou 19 gols na Liga Francesa, se tornando o segundo maior artilheiro do campeonato e levando o Marseille até a final da Copa da UEFA. Apesar da derrota para o Valência, Drogba consolidou seu nome como uma das maiores forças ofensivas da Europa, sendo até eleito o jogador do ano na França, um feito raro, especialmente para um estrangeiro no futebol francês. Mas o destino de Drogba não estava na França. Em 2004, o Chelsea, sob o comando de José Mourinho, investiu pesado para levar o atacante para Londres. O clube desembolsou mais de 38 milhões de euros, fazendo de Drogba o jogador africano mais caro da história até aquele momento. Foi o início de uma era dourada para o Chelsea, com Drogba rapidamente se estabelecendo como a principal referência ofensiva da equipe. Logo, em sua primeira temporada, Drogba marcou 16 gols e ajudou o Chelsea a conquistar a Premier League, um título que o clube não ganhava há mais de 50 anos. Seu poder físico, a habilidade de marcar gols decisivos e a capacidade de motivar e inspirar seus companheiros fizeram dele um dos atacantes mais completos do futebol mundial. Ele se tornava o Homem de Ferro do Chelsea, um jogador que sempre aparecia nos momentos mais críticos. Enquanto brilhava nos gramados ingleses, Drogba também se tornava uma figura fundamental para a seleção da Costa do Marfim. Ele era mais do que um capitão, era um líder inspirador. Em 2005, após uma vitória crucial contra o Sudão, que classificou a Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2006, a primeira da história do país,
Drogba fez algo que ninguém esperava. Naquele momento, a Costa do Marfim estava devastada por uma guerra civil que já durava 3 anos, dividindo o país entre norte e sul. De joelho e ainda vestido com o uniforme da seleção, Drogba fez um apelo emocionante em rede nacional. Disponham suas armas e realizem eleições. Vamos mostrar que todos os marfinenses podem coexistir e jogar juntos com um objetivo em comum: a paz. Seu pedido comoveu a nação e levou ao estabelecimento de um cessar-fogo pouco tempo depois. Drogba não era mais apenas um jogador de futebol, ele era um símbolo de esperança e união para milhões de marfinenses. O impacto foi tão grande que as negociações de paz se intensificaram, marcando o início de um processo de reconciliação nacional. Nos anos seguintes, Drogba continuou a consolidar sua posição como um dos atacantes mais temidos e respeitados do mundo. Ele foi o artilheiro da Premier League em 2 ocasiões, na temporada 2006 e 7, em 2009 e 10, e levou o Chelsea a mais títulos importantes. Em 2009 e 2010, ele marcou 29 gols na temporada, incluindo um hat-trick decisivo na última rodada que garantiu o título para o Chelsea. Mas o ápice de sua carreira no Chelsea aconteceu em 2012, na final da Liga dos Campeões. Um momento que ficou marcado para sempre na história do clube. Naquele ano, Drogba tinha 34 anos e parecia estar nos estágios finais de sua carreira de elite. O Chelsea enfrentou o Bayern de Munique no estádio Allianz Arena, a casa dos adversários. Era uma missão quase impossível, especialmente quando o Bayern de Munique saiu na frente com um gol de Thomas Müller, já perto do final do jogo. Mas Drogba, como sempre, estava lá para fazer a diferença. Nos minutos finais, o Chelsea teve um escanteio. Drogba subiu mais alto que todo mundo e cabeceou com precisão, empatando o jogo e levando a partida para a prorrogação. Jogou pra área! Gol! Mesmo com a pressão e a tensão em alta, Drogba manteve a calma e continuou sendo uma presença dominante. Quando o jogo se decidiu nos pênaltis, foi ele quem teve a responsabilidade de cobrar a última penalidade. Com milhões de olhares voltados para ele, Drogba caminhou até a bola. A pressão era imensa, mas ele manteve a frieza e converteu o pênalti decisivo, dando ao Chelsea sua primeira Liga dos Campeões da história. A imagem de Drogba comemorando aquele gol ficou eternizada, e ele encerrou sua primeira passagem pelo Chelsea como uma lenda incontestável. Em seus 341 jogos pelo clube, Drogba marcou 157 gols e conquistou inúmeros títulos, incluindo 4 Premier League, 4 Copa da Inglaterra, 3 Copas da Liga e, claro, a tão sonhada Liga dos Campeões. Enquanto Drogba conquistava títulos pelo Chelsea, ele também estava fazendo história com a seleção da Costa do Marfim. Ele participou de 3 Copas do Mundo em 2006, 2010 e em 2014, sendo a face da equipe nacional durante esses torneios. Em 2006, a Costa do Marfim estreou em Copa do Mundo na Alemanha, mas caiu no grupo da morte, com a Argentina, Holanda e Sérvia. Drogba marcou o primeiro gol da história da Costa do Marfim em mundiais, mas infelizmente, a equipe não conseguiu avançar para a próxima fase. 4 anos depois, em 2010, a seleção voltou a disputar uma Copa do Mundo, desta vez na África do Sul, mas novamente caiu em um grupo complicado, enfrentando o Brasil e Portugal. Mais uma vez, o time marfinense não passou da fase de grupos, mas a determinação de Drogba em campo continuou a inspirar seus compatriotas. Em 2014, no Brasil, a Costa do Marfim teve sua melhor chance de avançar para as oitavas de final. No entanto, uma derrota dolorosa para a Grécia nos minutos finais do último jogo da fase de grupos deixou a equipe de Drogba fora da competição. Apesar das decepções nos mundiais, Drogba continuou sendo um símbolo de esperança para sua nação e é o maior artilheiro da história da seleção, com 65 gols em 105 partidas. Além das Copas do Mundo, Drogba liderou a Costa do Marfim em 2 finais da Copa Africana das Nações, em 2006 e em 2012, mas ambas terminaram em derrotas. Ainda assim, sua influência e liderança inquestionável fizeram dele o jogador mais importante da história do futebol marfinense.
Após encerrar sua carreira internacional em 2014 e se aposentar oficialmente dos gramados em 2018, Drogba continuou a ter um impacto significativo fora do campo. Ele se tornou um verdadeiro embaixador do esporte e da filantropia. Fundou a Fundação Didier Drogba, que investiu em projetos de saúde e educação na Costa do Marfim. A fundação construiu escolas, hospitais e centros de saúde, melhorando a vida de milhares e milhares de crianças e famílias. Drogba também se tornou embaixador da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, defendendo causas como a paz, a igualdade e o desenvolvimento sustentável. Ele também se envolveu no mundo dos negócios, tornando-se o primeiro jogador africano a comprar ações em um clube estrangeiro. Drogba investiu em um time da segunda divisão dos Estados Unidos, onde também atuou como jogador antes de se aposentar. Além disso, ele tem sido uma figura importante na política esportiva da Costa do Marfim. Em 2020, tentou concorrer à presidência da Federação Marfinense de Futebol com o objetivo de reformar e modernizar o futebol do país. Mas, apesar de não ser eleito, sua paixão por fazer a diferença continuou firme. Didier Drogba é mais do que um ícone do futebol. Ele é um símbolo de esperança, superação e mudança. Seu legado vai muito além dos gols e dos troféus. Ele usou sua fama e sucesso para ajudar o seu país e inspirar as futuras gerações, mostrando que o poder do futebol pode transcender os campos e transformar vidas.